Pensa só na missão que é fornecer medicamentos para uma população do tamanho do Brasil. Parece uma coisa de outro mundo, né? Pois bem, hoje a gente vai mergulhar na Política Nacional de Medicamentos, que é um dos planos de saúde pública mais engenhosos que existem. A pergunta central aqui é simplesmente gigantesca. Como é que se garante que o remédio certo vai chegar para milhões e milhões de pessoas, espalhadas por um país que é praticamente um continente? Olha, isso não é só um desafio de logística, não. É uma verdadeira proeza, tanto política quanto humana. Para a gente entender a genialidade da solução, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo, lá para a década de 90, e olhar bem de frente para o tamanho do problema que o Brasil tinha nas mãos. Então, vamos lá. O ano é 1996. Para ter uma ideia da pressão que o sistema de saúde sofria, basta olhar para os números de um único ano. E sério, os números são de cair o queixo. 318 milhões. Esse foi o número de consultas médicas feitas pelo sistema público. Pensa bem, é quase como se cada brasileiro, cada um mesmo, tivesse ido ao médico mais de uma vez naquele ano. A demanda era colossal. E não para por aí, não. Soma a isso 12 milhões de internações hospitalares. Cada uma dessas internações é uma história complexa. Um paciente que precisava de cuidados intensivos, de recursos, é muita coisa. E como se não bastasse, o sistema público ainda fez 2 milhões e 800 mil partos. Se a gente junta tudo isso, dá para ter uma dimensão de um sistema de saúde que estava operando, assim, no limite máximo da sua capacidade. Mas, olha, a pressão não vinha só do volume de gente. Tinha uma outra camada de complexidade aí, que era o tipo de doença que o Brasil enfrentava. Era um desafio duplo, acontecendo ao mesmo tempo. E aqui está o pulo do gato. O Brasil estava lutando em duas frentes diferentes, o que era bem incomum para um país naquela época. De um lado, tinha as doenças crônicas, típicas de países já desenvolvidos, e do outro, a gente via o retorno de doenças infecciosas como cólera e malária. Essa tal dupla carga exigia uma estratégia de saúde que fosse, assim, incrivelmente flexível e muito, muito robusta. Bom, diante de um cenário desses, ficar parado não era uma opção. O Brasil precisava de uma resposta organizada, de um plano nacional para arrumar a casa e organizar o acesso a medicamentos de uma vez por todas. E essa resposta veio em 1998. Nasceu a Política Nacional de Medicamentos. E isso não foi só uma sugestão, não. Foi uma política de verdade, bem estruturada, criada pela Portaria 3.916/98. E só para a gente entender, uma portaria é tipo uma norma oficial, com força de lei. Ou seja, era para mudar de verdade a gestão de medicamentos no país. O objetivo da política era, ao mesmo tempo, bem simples e superpoderoso. E a palavra-chave aqui, presta atenção, é essenciais. A meta não era fornecer todos os remédios do mundo. A ideia era garantir o acesso àqueles que resolvem a grande maioria dos problemas de saúde da população. Uma estratégia, portanto, de foco e de eficiência. Certo, mas para transformar esse objetivo em realidade, a estratégia foi toda construída em cima de 3 ideias centrais, todas conectadas. Dá para pensar nelas como os pilares que sustentam essa estrutura toda. E a estratégia é genial na sua simplicidade, baseada em 3 pontos. Primeiro, criar uma lista mestra para padronizar o que é essencial. Segundo, dar poder aos governos locais para que eles pudessem adaptar as coisas para a realidade de cada lugar. E terceiro, focar nos genéricos, para fazer tudo isso caber no orçamento. O primeiro pilar é a base de tudo, o começo de tudo. A criação de uma lista única, padrão. Essa lista se tornou, literalmente, a pedra fundamental de toda a política. Essa lista ficou conhecida como RENAME. A função dela é guiar o sistema inteiro, garantindo que os esforços e o dinheiro fossem usados nos medicamentos mais importantes. Isso otimiza custos, logística, otimiza tudo. Mas só ter uma lista nacional não ia resolver. O Brasil é gigante, né? Com realidades de saúde totalmente diferentes de uma região para outra. O segundo pilar, a descentralização, reconhecia justamente isso. E aqui a gente vê a lógica brilhante do sistema. A RENAME, a lista nacional, serve como base, mas aí os estados criam a sua própria lista, a RESME, e os municípios a deles, a REMUME. Isso permite, por exemplo, que um gestor numa cidadezinha do interior adapte a lista para as doenças mais comuns daquela região. A gestão fica muito mais inteligente e eficaz. E chegamos ao terceiro pilar, que é o que faz tudo isso ser financeiramente possível: os genéricos. Mas a ideia aqui era mais profunda do que só economizar dinheiro. Era sobre criar um mercado mais competitivo e quebrar aquela dependência de remédios de marca, que são caríssimos.
A política não apenas sugeria usar genéricos, não, ela impunha isso através de regras bem claras. Era obrigatório usar o nome genérico em todas as compras do governo, mostrar esse nome bem grande nas embalagens e até no jeito que as receitas médicas eram escritas. Bom, com um sistema descentralizado, é fundamental deixar bem claro quem é responsável por cada coisa. No Brasil, o poder é dividido entre o governo federal, os estados e os municípios. A política definiu direitinho o papel de cada um deles. Este slide resume bem a estrutura. O governo federal define a estratégia e entra com a grana. O governo estadual funciona como um coordenador, dando apoio técnico. E o município? Bom, o município está lá na linha de frente, responsável por fazer a coisa acontecer, garantindo que os remédios cheguem de fato nas mãos das pessoas. Então, no fim das contas, qual é o grande legado dessa política? Por que ela é vista como um marco tão importante na saúde pública, não só no Brasil, mas no mundo? A grande sacada da PNM é que ela criou um sistema. Ela pegou o direito à saúde, que já estava lá na Constituição, e construiu a infraestrutura, as regras e a logística para tornar esse direito real, palpável. No final do dia, ela conecta uma grande visão de país à realidade da farmácia da esquina do bairro. Isso tudo deixa a gente com uma reflexão. A PNM foi uma resposta incrível para os desafios dos anos 90. A grande questão que fica no ar é como uma estrutura como essa pode continuar evoluindo para encarar os novos desafios de saúde pública que com certeza ainda vêm por aí.